Agora a gente vai falar um pouquinho sobre tratamento de exceções e como é que funciona o tratamento de exceções a partir de uma exceção real. Eu vou tentar criar ela com você aqui e aí eu te mostro, vou explicando isso, fiz um código, volto a dizer, fiz um código bem pequeno para não ficar confuso para você, porque eu sei que esses primeiros conceitos, que são conceitos até um pouco mais complexos dentro do contexto da linguagem Java, eles causam uma certa confusão. Então, o meu objetivo aqui é te entregar o pouco que eu tenho para te entregar em termos de código, mas que você saia da aula de hoje entendendo esse código. E aí, quando você for ler o livro, for fazer pesquisa na internet, fica muito mais fácil você avançar com os teus conhecimentos a partir do que eu estou te explicando aqui hoje, tá bom? Vamos lá? Bom, vamos pensar na exceção no modo mais prático. O que significa uma exceção quando a gente está pensando numa calculadora? Então, imagina o seguinte, ó. Imagina um comportamento que ele é tido como atípico aí de uma aplicação. Está até escrito aqui, ó. Um comportamento atípico de uma aplicação calculadora, e eu coloquei um desenhinho aqui de uma calculadora, mas pensa num software mesmo, num código que você desenvolveu, tá? Que aí você está fazendo um cálculo, nesse caso aqui, você está pegando 5, apertando a barrinha, que significa divisão, e digitando 0, né? 5 dividido por 0. E aí, quando você aperta o igual, a tua aplicação gera um erro, e esse erro trava a sua aplicação, tá? O que significa esse travar essa aplicação? Significa que você está fazendo um cálculo que não existe. Como é que você divide 5 por 0? E aí, se você não pensou nessa possibilidade, essa é a sacada da exceção. Quando você está programando, do lado do programador, eu costumo dizer que nós, programadores, a gente tem que antever, a gente tem que prever um comportamento atípico de um usuário. Pensa que o usuário ele não sabe utilizar a tua aplicação e na hora ele está fazendo um teste lá, nem veio à cabeça dele que não faz sentido dividir o número 5 por 0, né? Só que você, como programador, tem que pensar que é possível isso acontecer. Então, como é que eu faço para evitar que esse tipo de situação cause um travamento, por exemplo, da minha aplicação, imaginando que o meu usuário pode cometer, ou até mesmo ele pode forçar coisas que são sem sentido algum na sua aplicação, para realmente forçar aí um teste dela para ver se ela está apta a tratar qualquer tipo de exceção que surja, né? Então, quando você faz uma sequência de cálculos como essa, a tua aplicação, se ela não foi preparada para tratar esse tipo de exceção, muito provavelmente ela pode travar, e esse travamento vai causar aí essa exceção e não vai conseguir resolver o problema da exceção. A tua aplicação ela não pode permitir que isso aconteça, tá bom? Vamos lá? E aí pensa o seguinte, ó, quando eu faço o tratamento da exceção, eu faço o seguinte... novamente, né, eu estou verificando um cálculo indevido, ó, que eu estou chamando de cálculo indevido, só que na hora de dar o problema, eu faço um tratamento que eu exibo uma mensagem para evitar essa exceção. E olha o que eu fiz no processo, né? Novamente, divido 5, ó, divisão por 0, e aí quando eu aperto o sinal de igual, eu tenho uma rotina dentro do meu código que vai tratar uma exceção a partir do que foi informado nessa etapa inicial aqui pelo usuário. E aí eu trato essa exceção e dou uma mensagem para o meu usuário de modo a minimizar, não sei se a palavra caberia, de modo a melhorar a visualização dessa exceção para que isso fique claro para o meu usuário e eu consiga dar um certo tom de elegância no meu código, no comportamento do software que eu desenvolvi. Então, o tratamento de exceção ele entra nesse contexto. Óbvio, eu trouxe um exemplo muito simples de calculadora, mas isso pode acontecer em diversas situações. O exemplo que eu trouxe para você hoje, prático, ele é uma exceção contexto, tá? Contexto. Então, a gente vai trabalhar num contexto de caracteres ali, né? De cadeia de caracteres, que é uma string ali. A gente vai ver isso daqui a pouco. Vamos lá? E aí eu tenho alguns exemplos, alguns trechos de código que eu trouxe para você também, para você estudar aí, né? Por exemplo, eu tenho trechos de códigos que lançam alguns tipos de exceções. Então, vamos olhar uma a uma aqui. Por exemplo, primeiro trecho. Eu tenho um int, eu crio uma variável div por 0, né? Int igual, recebendo a divisão de 5/0. Isso vai me lançar uma exceção do tipo arithmetic exception, tá? Uma exceção aritmética. No 2, eu tenho novamente uma variável valor str, olha aqui, ó,
estou chamando ela de string, tá? E aí eu estou fazendo o seguinte, ó, fazendo um parse int para ela, com um inter ali, ó, integer, né? Ponto parse int, passando uma letra. Letra não é número, então o que ele vai fazer? Number format exception, vai gerar esse tipo de exceção. Um outro exemplo, número 3 aqui, ó, para você. Eu tenho um int half null, e aí eu faço novamente um integer.parse int, passando um null dentro dele, né? Um valor nulo, olha aqui, ó. Isso vai me gerar uma exceção do tipo null pointer exception, tá? Que é uma exceção que eu acho que é a exceção que eu escolhi para a gente trabalhar hoje. Eu tenho o exemplo 4, que você está vendo ali a criação de uma string, né? Que está aqui, ó. Índice negativo é o nome da minha variável, ó. Índice negativo do tipo string, né? É uma variável que vai guardar texto. E aí eu recebo, ó, como valor, lembra do args, passando um -1 dentro como argumento. O que vai acontecer? Ele vai gerar um array index out of bounds exception, tá? Esse tipo de exceção. Eu tenho ainda, ó, se eu fizer um system.out.printf ali, passando %d, e aí, ó, eu estou passando 5 como se fosse texto, tá? Olha lá, eu estou colocando aspas, tá vendo? Ó? Então, o que ele vai dar? Illegal format conversion exception, ou seja, exceção de conversão de formato ilegal, tá? E por fim, não menos importante, o item 6 aqui, ó, deixa eu limpar. O item 6, o que ele vai fazer para mim? Ele vai fazer um scan aqui, ó, criando um objeto, tá? Scan SC, lembrando que esse scan é aquela classe que eu dei de exemplo agora há pouco no código anterior, tá? Scan SC, o que ele vai fazer? Passando um new scan system in, ele vai dar um input mismatch exception. São alguns tipos de exceções que são muito legais de você estudar, né? Porque aí o que acontece? Às vezes, qual é o maior problema que eu encontro quando eu estou ensinando programação orientada a objetos, qualquer que seja a linguagem, mas vamos pensar no Java, né? Quando eu tenho a execução de uma exceção na minha IDE, geralmente isso acontece, óbvio, né? Por exemplo, o NetBeans que eu costumo utilizar, ele vai dar uma mudada nas cores ali, que é uma característica de toda IDE, óbvio, mas no NetBeans ele vai fazer um texto aparecer vermelho mostrando o problema. O que a maioria das pessoas não faz? Ler. Então você precisa ler. É em inglês, mas hoje não tem nada que você faça que não seja no idioma inglês. Então você precisa, eu acho que a gente tem que passar a olhar para isso com um viés um pouco mais positivo. Eu estou tendo um problema, um texto falando de uma exceção em inglês. Nossa, eu não sei ler inglês. Aproveita essa oportunidade, pega esse texto, traduz na internet, pratica. Vai chegar um tempo, e eu posso te garantir isso, que você vai olhar para isso e já vai saber qual que é a exceção. Mas você só... É que nem andar de bicicleta, gente. Se começa a andar de bicicleta, cai, cai, vai chegar um momento que você vai estar empinando a bicicleta e soltando a mão enquanto empina. Eu falo porque eu fazia isso, tá? Mas isso é a prática. É uma máxima que a gente ouve em todos os lugares, mas a gente é teimoso, a gente costuma querer esquecer isso. A prática leva à perfeição, tá? Vamos lá? Bom, alguns trechos de código que lançam exceções, a gente acaba de ver isso. Pronto. E aí, como é que eu faço o tratamento de exceção utilizando linguagem Java? O que é legal disso aqui, né? Isso aqui não é só no Java. Eu tenho, por exemplo, try-catch no JavaScript, no Python, em outras linguagens, C#, tá? Então, é uma estrutura que se você aprende, por exemplo, no Java, você vai conseguir fazer, você vai conseguir utilizar em qualquer que seja a linguagem. Vou dar um exemplo. Tem um aluno que ele terminou um curso técnico e ele aprendeu PHP, né? E aí ele concluiu o curso, começou a procurar uma vaga de emprego, conseguiu uma entrevista para júnior de uma vaga. E aí a empresa fez um teste com ele, entregou para ele resolver, passou um texto dizendo qual era o problema que eles queriam que ele resolvesse, e ele teve que codar isso, né? Ele teve que desenvolver um software, e lá tinha, obviamente, uma questão, uma orientação no texto que criaria uma exceção, e ele precisava tratar essa exceção, ele aprendeu em PHP. E aí a empresa usava uma outra linguagem, eu não vou me recordar agora, mas enfim, eu acho que era Java, inclusive.
e ele acabou pegando o conceito que ele aprendeu na linguagem PHP e aplicando na linguagem Java, ou foi vice-versa, foi uma coisa assim, tá? O que eu quero dizer com isso? Ele aprendeu o try-catch e com uma linguagem conseguiu utilizar no contexto de outra e conseguiu a vaga de emprego, que é o mais legal, tá bom? Vamos lá? Bom, tratamento de exceção, try-catch, basicamente, né? Eu passo aqui essa estrutura, faço o bloco de código e aqui, como você pode ver na linha 4, no catch, é onde eu faço o tratamento da exceção. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, tem um exemplo aqui de código que eu crio uma classe, faço um try e aí eu digo o seguinte, ó, ela está recebendo dois argumentos, int A e int B. O que eu estou querendo fazer? Um A/B. Se por acaso der alguma exceção, ele vem e executa isso aqui, ó. System.err.println, a divisão por zero é indefinida. Isso aqui é o fragmento de código que trata aquele nosso probleminha da calculadora. É um exemplo básico, mas que deixa bem claro para você como é que eu posso tratar, por exemplo, aplicar uma estrutura de tratamento try-catch no contexto dessa calculadora que a gente acabou de brincar com ela aqui e resolver o problema, por exemplo, da divisão de um número inteiro por um número zero, tá? Isso aqui resolveria o nosso problema. Vamos lá? E aí algumas exceções que eu quero que você conheça, não vou ficar lendo todas aqui, se você quiser você pausa esse vídeo, você vai dar uma lida e pesquisar, que no livro que eu recomendo nas aulas, ele tem essas exceções, mas basicamente eu tenho aqui exceptions do JavaLang, tá? Eu tenho exceções de tempo de execução, e aí eu tenho arithmetic exception, index of bound exception, aquelas exceções que eu acabei de ler, né? O null pointer exception, tá? Tenho várias exceções aqui. Além disso, eu tenho os erros, ó, virtual machine error, que é esse aqui, eu tenho out of memory error, tá? Então tem vários erros e exceções, e aí eu trouxe para você aqui uma legendinha, ó, que vai dizer aqui o que, por exemplo, o roxo, né? São as exceções não checadas, exceções em tempo de execução. Os verdes são as exceções checadas e exceções em tempo de compilação. E o laranja são as exceções não checadas, lançadas pela máquina virtual, né? E exceções em tempo de execução, tá? Então, isso aqui é para você ter uma noção aí. E aí, conhecendo algumas delas, por exemplo, arithmetic exception é lançada quando uma condição aritmética excepcional ocorre. Por exemplo, divisão por zero, tá? Index out of bounds exception, lançada para indicar um índice, ó, índice de algum tipo, como um vetor, uma string ou uma matriz, que está fora do intervalo, beleza? Um array index out of bounds exception, lançado para indicar que um vetor foi acessado com um índice ilegal, tá? Com valor negativo ou maior do que o tamanho desse referido vetor, tá? Então, aqui são algumas exceções. Ainda, illegal argument exception, eu tenho number format exception, null pointer exception, que esse aqui, ó, é lançado quando uma aplicação tenta usar um objeto null quando uma instância de objeto é necessária, tá? Então esse aqui é bem legal, dá pra gente entender melhor aí como ele funciona. Essas aqui são as definições das exceções. E aí aqui eu tenho um exemplo de código, conversão de texto com exceção. Tá? Que eu estou fazendo aqui, ó, criando dois atributos do tipo string, e aí eu estou fazendo um new word.toLowerCase. Esse toLowerCase aqui é um método que converte, tá? O texto de maiúsculo, o lower aqui significa isso, tá? Para minúsculo. Isso aqui é um exemplo de código que vai gerar uma exceção para você, beleza? Para você testar aí. E aqui, ó, eu posso criar o main, né? O código main para executar esse código que a gente acabou de falar aqui, ó. Olha aí, ó, public static void main string args, né? Diminui letras, ó. O que é esse diminui letras? Está aqui, ó. É essa classe aqui, tá? Então eu pego o diminui letras, ó, passando criando um objeto, fazendo uma instância para um new diminui letras, e aí eu pego, ó, o objeto e executo o método lowCase, que é esse método aqui, ó, tá? E aí ele vai fazer o quê? Vai gerar uma exceção do tipo null pointer exception, tá? Exceção em thread. E aí, ó, você pode digitar, são dois arquivinhos, você pode criar dois arquivinhos ali,
ou mesmo no próprio arquivo, não tem problema, e você vai ter a exceção que eu mencionei, que nós iríamos criar hoje ao longo da aula, para você ver como funciona essa exceção, tá bom? Vamos lá?